você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso da menina Emanuela Orlandi, né? Na época em que tudo aconteceu era uma menina, mas hoje, se estiver com vida, tá por volta dos seus 50 e poucos anos. Ela desapareceu no ano de 1983 e, ao que tudo indica, no Vaticano, né? Nesse país. E envolve muita coisa. Gente, envolve consequentemente várias teorias da conspiração a respeito do Vaticano, da Igreja Católica, do Papa. Dois papas, né, que parece que pegou a transição aí de um papa e de outro. Esse que a gente tem agora também. São várias questões e é importante eu dizer aqui que eu não vou trazer por completo essa história, senão eu não consigo trazer a leitura das cartas para vocês, né? Como eu sempre falo, se der para fazer um resumo, eu faço, né? Eu digo exatamente assim, de forma resumida, o que aconteceu. Desapareceu tal dia, de tal forma, né? Aconteceu isso. Um resumo, mas esse caso ele é muito extenso. E diferente dos casos de desaparecimento, né? Que a gente tem assim, tipo, na maioria das vezes a gente não tem nada, nenhum início, nenhuma pista da pessoa, nadinha. Nesse caso, a gente tem principalmente muitas teorias. Várias questões que apareceram, pessoas, testemunhas, gente dizendo que viu ela, gente dizendo que sabia o que aconteceu com ela, até mesmo um membro, né, eu não sei se, eu acredito que ele era padre, dizendo, né, o que ele sabia que tinha acontecido com essa moça. Então, são várias questões. E não tem como eu trazer aqui, então é importante deixar claro que eu vou dizer que o mínimo, né, que precisa ser feito para a gente conseguir entender. Eu faço sempre questão de dar uma resumida, porque tem gente que não conhece os casos. Eu tiro por mim que na maioria das vezes vocês me sugerem casos que eu não conheço. Então, é isso, tá? Até hoje não se tem uma resposta do que aconteceu com essa moça. Eu sei que vocês estavam com saudade dos mistérios da semana, né? Dos vídeos sobre casos. Então eu vim trazer aqui para vocês esse pra gente matar a saudade e, consequentemente, tentar entender aí o que pode ter acontecido com essa moça. Se ela tá com vida ou não. Se ela fugiu. Se realmente, né, alguém fez algo contra ela. Se a igreja tá envolvida com isso. Vamos ver o que nos diz, né? Já vai deixando like no início do vídeo, que é muito importante. Compartilhando, deixando seu comentário, seu bom dia, seu boa noite, boa tarde. Na maioria das vezes é complicado responder a todo mundo, mas eu vejo todos os comentários. Então, não se esqueça de deixar o seu, inclusive também com sugestões, para eu saber o que vocês estão querendo que eu traga aqui. Principalmente que eu não tô com uma frequência grande aí nos vídeos, mas eu vou tentar retomar isso aos pouquinhos, deixando a sugestão de vocês, tá bom? Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Emanuela Orlandi era uma menina de 15 anos, né, quando tudo aconteceu, e ela morava com a sua família dentro, né, das dependências ali do Vaticano, num apartamento fornecido pelo próprio Vaticano, né, pela própria igreja, né, não sei como que se denomina isso, porque o pai dela era funcionário do Vaticano, então eles viviam, né, nesse apartamento que era fornecido por eles. Ela tinha aula de flauta 3 vezes por semana e na quarta-feira, no dia 22 de junho de 1983, ela desapareceu depois dessa aula de música, né? Voltando dessa aula de música que ela teria. Então, nisso começou, né, todo o processo aí, a família já preocupada, né?
com o desaparecimento da menina. Começaram a buscar, né, por informações, ligaram para a escola e disseram não ter nenhuma informação sobre a menina. E dentro desse processo, a família recebeu diversos telefonemas dizendo terem visto aí uma menina com as mesmas características da Emanuela, só que se chamando Bárbara. E ao que tudo indica, no dia do seu desaparecimento, né, depois aí que ela havia saído de casa, eu digo ao que tudo indica, gente, porque dificilmente a gente tem uma confirmação de que isso é verdade, né? Como eu falo, eu abro aí uma matéria que explica o que aconteceu e trago um resumo para vocês. E pelo que está dizendo, ela teria entrado em contato com a família, dizendo que tinha sido parado por um carro, uma pessoa, oferecendo para ela vender cosméticos da Avon. Nisso, né, de acordo com esses telefonemas, essa Bárbara disse que tinha fugido de casa e queria vender cosméticos, né, para se sustentar. Eu não sei se uma coisa aí se liga à outra. Parece que até então, no começo, o Vaticano, né, a igreja, o Papa não tinha se pronunciado e até mesmo dizendo não ter ligação, porque parece que aconteceu em Roma, não no perímetro ali que o Vaticano era responsável. E só foram se pronunciar no dia 3 de julho, né? E o Papa apelou aí aos responsáveis, né, pelo desaparecimento da Emanuela, indicando aí e meio que confirmando, mesmo que a própria família não soubesse, ou que ainda não teriam, né, seguido essa linha de investigação, que alguém tinha feito isso com ela, não que ela tinha fugido, ou sei lá, né, desaparecido, apenas dando a entender que ele sabia que a menina tinha sido sequestrada. No caso esse, né, o Papa João Paulo II. Dentro das teorias, né, parece que a família recebeu aí uns telefonemas suspeitos, dizendo, né, de pessoas dizendo que estavam com a Emanuela, e um deles era de uma pessoa, né, um homem, dizendo que queria fazer a troca da Emanuela por um homem que estava preso ali por tentar contra a vida do Papa. Mas parece que isso não foi confirmado ou não foi buscado a fundo, porque acabou não dando em nada. Mas como eu falei, gente, tem muitas coisas, muitos desdobramentos dentro dessas teorias, nada em vão. Nada é aleatório, tudo tem um fundinho ali de coisas que levaram, não é apenas teoria da conspiração. Pode ter sido uma pessoa que queria se aproveitar da situação, que queria fama de alguma forma, que a gente sabe que tem gente maluca a esse ponto de confessar crime que nem cometeu, mas tendo de fato um fundo de verdade, não apenas fonte e vozes da cabeça da pessoa, né? Nesse caso dos pais. Então várias coisas surgiram. Teve também esse padre que eu falei para vocês, que disse, parece que ele deu, não sei se foi entrevista, se prestou esclarecimentos aí para as autoridades, dizendo que a garota tinha sido sequestrada assim por membros da Igreja ou do Vaticano, autoridades do Vaticano, para ser ali, não tem... Vocês sabem que existe uma palavra em específico, né, para descrever esse crime, mas eu acho que vocês entendem. Para ser utilizada ali de forma íntima por eles, por mais de uma pessoa, né, por um grupo ali, se é que vocês me entendem. E depois teriam tirado a vida dela. Então, tem várias outras coisas, como eu falei, gente, é muita coisa. Eu indico mesmo que vocês procurem saber, vocês assistam reportagens sobre isso. Tem uma série também numa plataforma que fala sobre isso, sobre esse caso, para vocês entenderem mais a fundo. E aí, dependendo do que eu ver aí, vocês
tiram as próprias conclusões, tá? Como eu sempre falo, óbvio que eu não vou conseguir dar todas as respostas, mas eu tenho certeza que a gente consegue desmembrar bem aí, sabendo se de fato ela tem vida ou não, né? O que indica mais com relação a isso, o que pode ter acontecido com ela, se de fato ela fugiu, para vender produtos, aí eu segui a vida dela, se a igreja pode estar envolvida com isso. Então, dentro disso a gente consegue ter várias ideias e tentar aí decifrar o que pode ter acontecido. E principalmente, assim, saber se um dia isso virá à tona, né? Que eu acho que é o essencial nesses casos. Vamos ver aqui. Como eu falei, é muita coisa, né, pra gente ver. Então, possivelmente eu vou precisar fazer outras tiragens, tá? Mas geralmente de início já dá pra gente ter uma ideia. Deixa eu ver. Sabe que às vezes eu já tiro, né? Já vou falando, mas às vezes eu prefiro não verbalizar. Prefiro entender primeiro. Ai, 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 ai. Olha, complicado. Porque assim, sendo bem sincera, eu imaginei que de repente, né, eu fosse ver que, até mesmo que ela tenha fugido, né, a gente sabe que não é incomum e que na maioria das vezes pais sempre acham que conhece o filho o suficiente pra achar que não faria, né, e, não, mas, né, faz parte e tem que buscar mesmo pela verdade. Ou que até mesmo alguém aleatório tivesse feito isso com ela, aleatório no sentido assim,
de sequestrar, né, para pedir aí um resgate, ou todas essas teorias que surgiram, né. A questão da igreja estar envolvida foi a última coisa que passou pela minha cabeça. E aí também é complicado, né, como que a gente vem e a gente fala uma coisa dessa. Mas é isso, não existe roteiro aqui, né. Eu não vejo ela fazendo isso, ela fugindo, mas assim, ao mesmo tempo, me fala de uma pessoa de uma figura de poder que talvez para ela fosse uma pessoa confiável, que pode ter abordado ela ou levado ela para algum lugar e ela jamais. E imagina, me mostra, eu não sei se tá dando para vocês verem, me mostra ela de fato aí tendo contato e sendo inocente nesse sentido, tá? Para uma pessoa, e aqui me fala muito, né, de questão espiritual seguida aqui da figura do homem, ao lado da cartinha, né, aqui da inocência de uma pessoa que ela achava, né, que estaria segura, né, ou que não apresentaria perigo de nenhuma forma para ela. Compreendem? Ah, meu Deus do céu. Até mesmo imaginei que se realmente a igreja tivesse uma ligação com isso, que fosse no sentido de alguém querer prejudicar a igreja, até mesmo nesse sentido dessa pessoa que eu falei, aí, vamos trocar aí a Manuela por essa pessoa que tá presa, né, que tentou tirar a vida do Papa. Mas até mesmo isso faz a gente entender por que o Vaticano fez pouco caso nesse sentido. Porque senão, se eles já não soubessem o que teria acontecido com a Emanuela, a lógica seriam eles buscarem negociar. Que o que vale mais? Uma pessoa, né, a vida de um criminoso ali, né? Vale mais aquela pessoa estar ali presa. E a gente sabe que tem meios também da polícia tentar fazer isso sem ter que liberar de fato aquela pessoa, mas a vida de uma pessoa, de uma menina ali inocente. No fundo, a igreja sabia e sabe exatamente não só o que aconteceu com essa menina, por quê e o que derivou disso, né? Tanto que, se eu não me engano, também tem uma questão do Papa, não só esse, né, eu acredito que depois já foi o Francisco que falou com o irmão dela, se eu não me engano, teve essa questão desse Papa falar assim, né, falando diretamente lá com os sequestradores da menina. Mas também teve depois, se eu não me engano, o Francisco, nesse caso, que disse assim, sua irmã, ou tá com Deus, tá no céu, tá com os anjos, sei lá, afirmando que a Emanuela já estava sem vida, quando na verdade, como ele saberia disso? Por que ele tá afirmando isso? Entendem? Só que assim, em nenhum momento tá me dizendo mesmo que essa menina ela foi pega pelo sentido que eu falei pra vocês lá, daquele grupo, pegar ela pra fazer, né, ali, que teriam abusado ela, etc. Algo que eu não consigo confirmar pra vocês, tá? Aí, realmente, o que está por detrás disso pode ser muito mais no sentido financeiro do que tudo. Aí, realmente, vai muito além, tá? Mas não sei, alguma negociação, alguma cobrança de alguma forma, realmente.
Vejo muito mais sentido financeiro que pode estar envolvido nisso do que essa questão de terem pego ela para algum ato libidinoso, tá? É isso. Realmente. Mas é o que eu falei. Sabiam exatamente o que tinha acontecido com ela. Consequentemente, a gente pode deduzir, e depois disso muita coisa surgiu. O Papa que estava atuando nessa época foi esse que renunciou. Gente, eu tô muito assim por fora desse assunto, tá? Realmente, não sei se ele saiu porque ele perdeu a vida, eu acredito que não, que teve um Papa aí que renunciou. E também não foi aleatório que ele fizesse isso. Muita coisa errada estava acontecendo. E isso foi só uma das coisas. Então, é muita inocência da nossa parte a gente falar assim, ai, não, imagina, isso não aconteceria. Eles não fariam isso. Será mesmo? Eu não ponho a minha mão no fogo, não, tá? Realmente. Porque, gente, tem muita coisa por trás que a gente não consegue entender. Muita maracutaia mesmo. Chantagens. Queda de braço por poder. Vai saber aí até mesmo se alguém da família, a gente viu que o pai era funcionário, ele sabia de alguma coisa, aconteceu algo que ele poderia ter sido cobrado dessa forma. Realmente, é o que eu falo, eu não consigo dar todas as respostas. O que tem para ser desmembrado dentro disso vai muito além. O que eu digo não foi ela que fugiu, não foram pessoas de fora que fizeram isso, muito pelo contrário. Vejo muito mais uma questão ali governamental, né, e até mesmo o próprio Vaticano envolvido nesse processo, e até mesmo, de repente, tendo um alvo exato, tá? Um alvo exato. Também não foi aleatório, de repente, terem escolhido ela. E até não ser ali, de repente, dentro do Vaticano, né, que é o que falaram, foi ali em Roma, pode ter sido proposital, entendem? Que aí ia ser muito pior para eles. E também o que eu falei, quem não deve não teme, né? Se realmente eles não tivessem não só não tivessem nada a ver, como não soubessem de nada, eles teriam que dar o melhor para poder encontrar essa menina, prestar esclarecimentos, auxiliar a família no que fosse possível. E, pelo visto, isso não só não aconteceu, como, né, até hoje essa menina aí não se tem notícias do paradeiro. Com certeza, gente, tem a ver... É que eu não sei nunca se eu chamo de funcionário, membros da igreja. É quase um governo também, né? Não deixa de ser ali. Não sei como funciona, mas membros, sim, da igreja estão envolvidos nisso. Meu Deus do céu. Vocês já sabem se acontecer alguma coisa comigo, se eu desaparecer, se eu sumir. Ainda bem que eu devo ser muito insignificante pra eles. Olha lá aquela maluca falando coisas. Mas se tem algo que eu posso dizer é isso, tá? Tem essa origem, sim. Não é teoria da conspiração apenas. Por que apenas, né? Porque dentro disso as pessoas inventam muita coisa. Que nem eu falei do negócio do abuso lá, né? De terem pego ela pra... Só faltou falar que era um ritual
satânico, demoníaco. Entendem? Dentro de uma coisa que pode ser verdade, as pessoas acabam tornando aquilo algo muito mais mirabolante, né, possível. E, na verdade, acredito que até mesmo a própria família saiba, sabe? Tipo, não sabe exatamente o que aconteceu, tá? Mas tem as suas desconfianças, entende? Com relação ao que aconteceu de fato, ou receberam alguma informação e, infelizmente, ou não se tem como provar, ou é desacreditada a fonte, na maioria das vezes. Então, se vem uma pessoa e fala aqui o que eu falei, e ela falando besteira, tá, você tem como provar? E fica por isso mesmo. Eu também não vejo, de repente, ela numa situação de cativeiro, o que não vejo também essa moça sem vida, né? Que era isso também que faltava falar. Eu falei sem vida, não. Eu não vejo ela com vida, tá? Eu não vejo. Realmente. Assim. E eu também não vejo demorando muito até ela perder a vida. Conseguem compreender? Foi uma coisa já muito sabendo o que fariam com ela. Tinham não só um alvo, como já estava possivelmente bem arquitetado e premeditado isso, e envolve muita coisa. Tinha não só o alvo, também como um destino certo. Não foi nada, às vezes, como eu vejo, né? Começaram uma coisa e depois deu errado e aí tiveram que fazer isso. Não. Já tinha, sim, um destino certo para isso. Então, acho que a gente já viu as principais coisas aí. Realmente, infelizmente, eu não vejo essa moça com vida. E possivelmente não ficou viva por muito tempo, tá? Isso se não tiver perdido a vida mesmo no dia que desapareceu, infelizmente. Então, é o que eu falei. Bate aí com o papo a falar com toda certeza que a Emanuela não estava mais viva. Vamos ver agora aqui o que nos diz sobre o futuro dessa situação, né? Eu tô vendo aqui se tem alguma cartinha importante aqui para mostrar para vocês. Já mostrei aqui a cartinha dela, né? Relacionada a uma pessoa aí de confiança, acredito que até mesmo por não ter... Porque se, por exemplo, ela fosse arrancada, um lugar, né, que tem tanta segurança assim, ela teria gritado, alguma coisa teria acontecido, enfim. Mas ela pode ter sido pega até mesmo por uma pessoa que estava vestida a caráter de uma pessoa religiosa. Entendem? Vou mostrar aqui pra vocês logo os cartinhos. Aqui me falando disso, né, nessa questão que eu falei. Aqui, dela de fato, tendo um contato com esse homem, né? Tá? Ou esse homem que não estava sozinho, de repente, não sei. Acredito que sim, ela foi colocada dentro de um carro. Tinha alguém dirigindo, alguém que pegou ela, tá? Mas, ó, agora o que tava por trás disso, que são elas, né, gente? Porque assim, ó, tudo já muito definido, já levaram ela pra isso, tá? Assim, não tem nem o que falar. Será que tem a ver com alguma coisa de... algum mercado desse? Sei lá, gente. Loucura.
E, de fato, tendo essa consciência, não ficou em oculto para a igreja. Eles sabiam exatamente, que nem o que esse padre falou. Pode não ter descoberto exatamente o porquê, mas ele sabia que a igreja estava envolvida. Compreende? Então, há alguma coisa sobre isso, sim. Eles sabiam, se não todo mundo, né? Da própria igreja, principalmente ali os principais, né? De poder lá dentro. Ai, ai, ai. Aí eu fico só pensando, né? O que fizeram com o corpo dessa menina? E sim, né? Não tem nem que falar aqui com relação a isso, tá? De fato, alguém que trabalha lá, que é membro de lá, enfim. Vamos ver aqui se isso vai ser descoberto algum dia. Se o caso vai ser solucionado algum dia, se vão descobrir. O caso será solucionado algum dia. Eu já começo com muita desesperança. Infelizmente. Seria cômico se não fosse trágico. A Manuela Orlandi vai ser solucionado esse caso algum dia. Vão descobrir o que aconteceu com ela. Que assim, gente, a gente não tá falando de qualquer coisa, sabe? É a Igreja Católica. Até me arrepiei. Meu Deus. Então, assim, tem várias coisas. Inclusive, é um vídeo, né? Um tema que vocês me pedem bastante. Sobre isso, né? Sobre as coisas que eles escondem aí. Principalmente nesses arquivos, se tem algo aí além. Mas tem, sim, a gente sabe que tem. A gente só não sabe a gravidade das coisas, mas que tem, né? Então, difícil. Vão encontrar o corpo dela algum dia. Vão encontrar o corpo dela algum dia. Vão sim. Vão encontrar o corpo dela sim algum dia. Teremos, assim, corpo, né? Aí às vezes é muito difícil, mas às vezes só ali algum vestígio. Teremos respostas concretas do que de fato aconteceu. Eu tenho medo que muita coisa seja manipulada. Informações manipuladas. E agora descobriram. O que a gente faz? A gente vai inventar uma desculpa para isso, ou vamos dizer que não sabíamos, que foi um caso isolado. Conseguem entender? Assim, vocês viram a pergunta que eu fiz, se vão encontrar. Essas cartinhas aqui são muito positivas para isso, tá? Que vão encontrar sim alguma coisa relacionada a isso. Chance mesmo de descobrir, né? Encontrarem o corpo dessa moça. Mas é o que eu falei. Tá muito positivo para que seja solucionado, mas eu não sei que tempo que isso levará para ser solucionado e se o real motivo será descoberto, que a manipulação não aconteça, a manipulação de informações. Uma coisa é descobrir, encontrarem o corpo, acontecer especulações, mas não tem como provar o tempo. Vão descobrir como que essa moça perdeu a vida, o porquê que ela estava onde está.
mas serão informações cruciais para a gente conseguir entender. Espero que em breve, tá? Mas que vai surgir alguma coisa com relação a isso, vai sim, e tem grandes chances de encontrarem o corpo dela. É uma coisa que, assim, é como se não tá impossível de encontrarem. É muito mais coisa de alguém facilitar alguma coisa. Alguém passar alguma informação. Impossível de encontrar não é. Sabem exatamente onde tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver ficado, coloca aí nos comentários que eu explico. Não se esqueça de deixar a sugestão de vocês, o like e até a próxima.